Um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão no início da noite de ontem. A gente segue aí acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Cris Cambuí de volta, direto do Santo Antônio, além do Carmo, agora já com Sóstenes Macedo, né, Cris? Tá com você. Exatamente, viu, Tialia? A Defesa Civil chegou aqui, né? A gente vai agora saber de Sóstenes, o que já pode falar em relação a esse casarão. Tá comprometido, Sóstenes, vai precisar realmente demolir as paredes. O que você pode trazer pra gente já? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cris, bom dia, Tialia, bom dia a todos que nos acompanham. Nós temos aqui esse episódio do casarão na região do Santo Antônio do Carmo. Estivemos durante o momento do incêndio, acompanhamos o combate feito pelo Corpo de Bombeiros. Nosso engenheiro Expedito Sacramento está aqui fazendo esse acompanhamento, trocando o plantão do arquiteto Paulo Passos, que acompanhou todo o processo. Ainda não é possível afirmar, por exemplo, se há chance de tombamento da fachada para frente, ou mesmo se a gente vai ter aqui o comprometimento das casas laterais e a do fundo. Isso somente após o término do combate que está sendo realizado ainda na manhã dessa sexta-feira aqui no Santo Antônio. Vale dizer que essa é uma das edificações quais nós já realizamos uma série de vistorias. São 2.969 edificações catalogadas pela Codesal, georreferenciadas, com o status de cada uma delas. Dessas, 2.017 tombadas pelo IPHAN, 287 dessas tombadas em grau de risco alto ou muito alto. Nessa semana passada, a nossa equipe, coordenada pela engenheira Rita Jane, pela arquiteta Thaís, estiveram realizando essas vistorias das que estão em nível alto e muito alto. E nessa localidade nós também tentamos fazer a vistoria e só foi possível fazer na área externa, visto que muitas vezes ou o proprietário ou o morador não está na edificação ou recusa a vistoria sob pena, sabedores do risco que estão vivendo de não permitir a vistoria para que nós não façamos a interdição. Ora, essas vistorias são importantíssimas. Então, quando os nossos profissionais, os engenheiros e arquitetos da Codesal estiverem realizando, os moradores precisam abrir espaço para que ela seja realizada da melhor forma possível para garantir a sua vida e a dos demais moradores dessa edificação. Aqui nessa localidade, segundo as nossas equipes, são 5 famílias que viviam aqui. Ainda não temos a informação se são locatários de um único proprietário ou se todos são proprietários. Ao término dessa operação de combate ao incêndio, as nossas equipes poderão fazer as novas vistorias e também dialogar com as pessoas que aqui viviam. A informação que, inclusive, uma das moradoras me passou, a dona Josenice, é de que o prédio era das pessoas que moravam aí mesmo. Ela disse que foi por uso capião, inclusive, que não tinha um dono específico. Uma pessoa que se apresenta como proprietária. A gente não pode fazer essa análise. A análise da Defesa Civil, ela se dá na perspectiva do risco. A dominialidade, nós sempre solicitamos, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, ou mesmo encaminhamos para o órgão tombador, seja ele o IPHAN, seja ele o IPAC. Então, nesta manhã, o engenheiro Expedito, ele dá provimento a essas novas tratativas, sabedor se é de um proprietário e outros moradores aqui viviam, ou se locatários, ou se possuidores. Como você bem disse, alguns alegam, por exemplo, a condição do uso capi. Então, essa condição jurídica não nos compete nesse momento. O que nos compete é garantir efetivamente a segurança não só deles que já saíram da edificação, mas também de todos os outros. Por exemplo, a Transalvador, desde ontem, está aqui atuando, garantindo a segurança com o não uso dos veículos nessa importante via de ligação aqui do Barbalho para o Santo Antônio além do Carmo. Então, a Transalvador permanecerá aqui até que o risco seja sanado, até que a situação esteja controlada. Contamos aqui com o Corpo de Bombeiros, com a Guarda Municipal. Ontem, quando tivemos notícia, foi o diretor-geral da Guarda, Maurício Lima, que nos contactou, justamente porque estava acontecendo festejos aqui no Santo Antônio. O subprefeito da região, Coronel Sérgio Freire, também nos contactou. Então foi uma força-tarefa realizada com muita rapidez. A Secretaria de Promoção Social encaminhou aqui os seus prepostos para oferecer abrigo para os moradores. Eles agradeceram, mas não fizeram uso, dizendo que tinham moradias de parentes, vizinhos para alocar-se nessa madrugada. E evidentemente que o desdobramento se dará durante todo esse período, a partir de hoje, depois das vistorias realizadas por nossas equipes. Sóstenes, ainda tem 2 perguntas em relação à questão do tempo, né? Se eu não me engano, o morador disse que já são 200 anos que esse prédio tem. Ele era tombado pelo IPHAN, não era? Tem essa informação? Muito possivelmente. Eu não vou lhe trazer esse dado com a garantia que uma entrevista como essa mereceria, mas muito possivelmente, visto que nossa equipe esteve na semana passada na força-tarefa com os prepostos do IPHAN. Então,
as informações históricas, de garantias do nosso sítio histórico. Mais adiante, através de nota, nós informaremos a vocês. Você falou que é importante, né, garantir a segurança dos moradores, por isso aqui está fechado. Mas e os moradores das casas, né, que também precisaram sair ontem, eles já podem voltar? Como está essa situação? Somente após a nova vistoria, que vai ser realizada assim que seja concluída a operação de rescaldo, o nosso engenheiro expedito fará e a nossa equipe do Projeto Casarões, que é uma equipe especializada com essa finalidade, que atua juntamente com arquitetos, com engenheiros, são profissionais que foram ao longo do tempo, dentro da nossa estratégia da Defesa Civil, se especializando nesse tipo de edificação chamada casarões. E aí, para isso, nós temos as próprias casas, as edificações de moradia, ou pousadas, ou restaurantes, ou mesmo igrejas. Então, o Projeto Casarões engloba justamente dentro desse arco de edificações em área tombada ou imóvel tombado, porque perceba, às vezes a casa não é tombada, mas ela está dentro de uma área de domínio de tombamento dos órgãos tombadores, seja do IPHAN, seja pelo IPAC. E aqui é limítrofe, nós temos edificações aqui tombadas pelo IPHAN e logo aqui perto, Soledade, Liberdade, nós temos edificações tombadas pelo IPAC. Então, esse tipo de estudo, de resposta mais detalhada, certamente a gente vai oferecer a vocês em nota ainda nessa manhã de sexta-feira. Perfeito, obrigada, viu, Sóstenes? É isso, né, Tialia? A gente segue aqui acompanhando essa situação de perto, como o próprio Sóstenes disse, só vai conseguir confirmar, né, se os moradores das casas do entorno voltam ou não. Então, a partir do momento em que o Corpo de Bombeiros concluir esse trabalho que está sendo feito desde muito cedo, desde ontem, né, na verdade, o Corpo de Bombeiros está aqui realizando esse trabalho de combate a essas chamas. Então, após o Corpo de Bombeiros liberar aqui essa situação, então a Defesa Civil vai realizar uma nova vistoria e saber se esses moradores do entorno podem ou não voltar para suas casas. Tiali. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar para reforçar algumas informações importantes que foram transmitidas aí por Sóstenes Macedo. Segura aí, viu? Segura aí que a gente volta a conversar já já. Porque uma operação acontece agora em Feira de Santana.